Livro Tire a Morte da Sua Vida, continuação, 10º capítulo, primeira parte, aborto. Infelizmente, o aborto ainda é um dos males que afligem a humanidade, pois o Pai concede a maternidade para dar vida e não para tirar. Se pensarmos se gostaríamos para nós a mesma situação, certamente não cometeríamos esse ato. E graças a Deus, as religiões, de forma geral, condenam essa prática, lutando com as forças possíveis para que esse pensamento desapareça da mente humana. Não há desculpa que justifique o aborto. Existem exceções à regra, pois em vários casos se faz necessário em prol da razão, mas falamos aqui do aborto premeditado, daquele no qual se diz: e se eu não planejei esse filho? Ou não tenho condições de criá-lo? Ou pior, nunca pedi este filho. Essas máscaras que tentamos pôr na consciência para ludibriar a verdade tem consequências que fogem do campo da matéria, criando um elo danoso entre os praticantes do ato e aquele que se sentiu prejudicado. Há alguns pontos que devem ficar bastante claros acerca do aborto e do abortado, para que nossa consciência trilhe no caminho da lógica e da razão. Vejamos então alguns alertas sobre a problemática. Primeiro, ninguém tem o direito de tirar a vida de um ser que precise evoluir, assim como aquele que o gerou teve essa mesma oportunidade para evoluir. Segundo, polêmicas à parte, o aborto natural é aquele em que ocorreu com a permissão de Deus, provocado por circunstâncias naturais, como o próprio nome diz. A lógica nos diz, portanto, que não é considerado um crime. Terceiro, no caso em que a gravidez é um risco de vida para a mãe e para o feto, nesse caso, os benfeitores espirituais recomendam que sacrifiquemos o feto, uma vez que a mãe, já formada, está em processo de aprendizado na vida e ainda poderá ter outra oportunidade para gerar outro filho. Quarto, a polêmica aqui é por conta do estupro. Na visão materialista, recomenda-se o aborto, mas numa visão espírita, pede-se que tenha o filho. Contudo, é mister entender que, por maior vontade que se tenha de ajudar, o pensamento humano não alcançou ainda a ligação da trama em si, mas simplesmente que ela, a mãe, não merecia passar por aquele processo. Nós temos muitas vidas passadas e esse ponto é capital para iniciar a elucidação do problema. Obviamente, esse é um assunto que levaria a uma discussão bem mais ampla do que os tópicos apresentados acima, mas o intuito maior é mostrar o que se passa com aqueles que foram abortados, os males que se geram para os que proporcionaram tais atos. A literatura espírita, psicografada por Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, entre muitos, está repleta de ensinamentos que procuram elevar moralmente a criatura humana, a fim de tornar possível um mundo igualitário, mas fraterno. Contudo, em O Livro dos Espíritos que vamos ver a base do esclarecimento para o tema em questão. Vamos à pergunta número 358. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção, há sempre crime quando transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime ao tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque é impedir a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. Vejamos que Kardec coloca especificamente a questão
uma vez que trata o aborto de forma voluntária, ou seja, por vontade daquela que gera o filho. Para não dar margem a dúvidas, complementar dizendo que se configura um crime em qualquer época da gestação. Esse ponto também é importante porque as pessoas, de forma geral, acham que nas primeiras semanas ainda não existe uma vida real no ventre da mãe, mas tão somente uma forma carnal. É um grave erro pensar assim, mas para eliminarmos as dúvidas acerca da voluntariedade do fato ou de sua naturalidade, Kardec não perde tempo perguntando na questão número 355. Há, como indica a ciência, crianças que desde o ventre materno não têm possibilidades de viver? Qual é o objetivo disso? Acontece frequentemente. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito que está a reencarnar. Como se não bastasse, indaga as entidades venerandas, para que se eliminem todas as possibilidades de dúvida. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. Ora, na questão número 355, fica demonstrado que Deus nos apresenta certas provas nas quais não nos cabe interferir, como no caso do aborto natural, ou por uma condição orgânica da mãe, ou por do feto, mas nesse caso foge completamente à vontade e, portanto, não é crime, assim como as circunstâncias que envolvem uma gestação que leva a mãe ao risco de vida, quando se recomenda o aborto. O processo abortivo deixa marcas indeléveis no perispírito daqueles que nele se envolveram, inclusive naqueles que participaram ativamente de seu processo, pois por meio dessas impressões a lei de causa e efeito age. O espírito expulso do útero materno passa por um sofrimento cruel, visto que acompanha todas as etapas do ato. É uma imagem que carrega consigo e pendura por muito tempo as impressões em seu perispírito, muitas vezes fazendo com que ele permaneça ligado aos pais, levando estes a uma obsessão cruel. Portanto, a morte provocada pelo aborto premeditado gera para o espírito um entrave muito grande de readaptação na vida espiritual, uma vez que não havia essa disposição quando for encaminhada ao reencarne. Outro fato a considerar é que, durante a preparação da reencarnação, muitos pais participam do processo, conhecendo o espírito que se agregará à família, quando então conversam e planejam o futuro. Mortes violentas. Vejamos o que diz Kardec no livro O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, segunda parte, capítulo 1, item 12. Na morte violenta, as condições não são exatamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pode trazer uma separação preliminar entre o corpo e o perispírito. A vida orgânica, em toda a sua força, é subitamente detida. O desligamento do perispírito não começa, pois senão depois da morte, e nesse caso, como em outros, não se pode operar instantaneamente. O espírito, apanhado de improviso, está atordoado, mas sentindo que pensa crer-se ainda vivo. E essa ilusão dura até que tenha se conscientizado de sua posição. Essa exposição, apesar de sucinta, nos dá uma ideia bastante clara de como se processa o fenômeno da morte violenta.
Não podemos definir uniformemente as sensações dos que passam por tais mortes. Cada circunstância representa um fato distinto no sofrimento e na separação do espírito. A morte violenta difere do suicídio, que é uma agressão gravíssima à própria vida, e suas sensações são indescritíveis e aterrorizantes. Mas voltemos ao foco do nosso estudo, que são as mortes violentas. Conta Carlos Imbaçaí no livro O que é a Morte, o seguinte caso. Um dos homens do Império Romano jurou que iria sacrificar-se por Calígula. Como o sacrifício demorava, o Botinha mandou que ele cumprisse a palavra. O adulador tentava arrumar um meio de safar-se do imbróglio. O imperador chamou-o e perguntou se ele não ia ou não cumprir com a promessa. Como corajoso demorava a responder, Calígula mandou atirá-lo de um precipício. Com ele não tinha duas conversas, não. Mas nesse caso, ele pediu para morrer, digamos. Foi um suicídio forçado. No caso das mortes violentas, o indivíduo é apanhado de surpresa. Acontece um choque em seu corpo perispiritual, pois ele está com todo o vigor, com a mente cheia de planos, principalmente se a morte ocorre na fase adolescente, em que sua mente está muito ativa, presa aos processos de gozos e paixões. Nessas mortes, o espírito fica completamente perdido. A cena do desastre perturba-o como se vivesse o tempo todo a mesma situação. Sente-se preso aos destroços, pede ajuda para o que retirem do local. Também passa por um processo interessante, que é o de sentir muitas dores e até sangramento. Em uma situação bastante delicada. Vejamos um caso comovedor que registramos em nossos trabalhos de ajuda fraterna no centro espírita onde colaboramos. Certa feita, um dos médios recebera um jovem que desencarnara vítima de um acidente de automóvel muito violento em que morreram ele, a esposa e seu filho com poucos anos de vida. Dizia ele: "Por favor, aonde está meu filho e minha esposa? Ajudem-me, estou desesperado. Sinto muita dor, não estou entendendo nada e muita dor, muito sofrimento. Estava nesse instante com meu filho e minha esposa, não consigo vê-los mais." O espírito chorou, chorou e continuou: "Estou preso nas ferragens do meu carro. É muito sangue, pelo amor de Deus, não me deixem só. Alguém me diga o que está acontecendo. Socorro, alguém me diga onde estou." Até que o orientador, após muito pedir ajuda aos irmãos espirituais, conseguiu que o levassem a um posto de tratamento a fim de cuidar dele. Mas o fato é que essa rapidez com que acontecem as mortes violentas não permite o preparo para o desligamento do perispírito. Isso causa uma perturbação enorme, pois o espírito, por não saber o que está acontecendo, se acha num ponto de intermédio e imagina sentir muitas vezes os sofrimentos que atingiram seu corpo físico. Devemos levar em conta que, quanto mais brevemente os familiares se desligarem dos fatos da tragédia, mais rápido será a recuperação do desencarnado. Obviamente, a prece é um recurso imprescindível para a sua recuperação. Cabe salientar um ponto importante, que é o do conhecimento sobre tais questões e a evolução moral do espírito que, conforme Kardec nos conta no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, segunda parte, capítulo 1, a passagem oferece uma variedade infinita de nuances segundo esses aspectos. Diz ainda Allan Kardec no livro citado: "É de curta duração para aqueles cuja alma está depurada
porque neles havia um desligamento antecipado, do qual a morte mesmo, a mais súbita, não fez mais que apressar o cumprimento em outros. Pode se prolongar durante anos. Deve-se observar aqui que o desligamento antecipado que Kardec cita é o desapego das questões materiais, a forma de viver e de pensar, em que a morte não é uma página escura no livro da vida, mas representa simplesmente mais um processo de crescimento interior. Mais uma etapa em que deveres foram cumpridos perante o Criador. Para concluir este tópico, reproduzo alguns trechos da narrativa de um espírito de nome Auguste Michel, constante no livro O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Segunda parte, capítulo 4, Espíritos Sofredores. Esse espírito era moço, rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente da vida material. Morreu vitimado de uma queda de viatura em um passeio. Diz ele na mensagem de 8 de março de 1863: a terrível queda que fez o meu corpo morrer coloca o meu espírito numa grande perturbação. Estou inquieto pelo que vou ser, e essa incerteza é cruel. O horrível sofrimento que meu corpo sofreu nada é em comparação com a perturbação em que estou. Orai para que Deus me perdoe. Oh, que dor! Oh, graças, meu Deus, que dor a Deus! A mensagem abaixo do mesmo espírito foi dada em 18 de março do mesmo ano. Por que sofrer ainda quando meu corpo não sofre mais? Por que esta dor horrível? Essa terrível angústia existe sempre? Pedi, pedi para Deus me conceda o repouso. Deus, que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao meu corpo. Não posso senão dificilmente ver onde posso estar. Meu corpo está lá, e lá estou sempre. Venham orar sobre ele para que eu seja desligado dessa opressão cruel. Esse espírito ainda prossegue em outra mensagem de 6 de abril. Eu sofro, eu sofro. Ide nesse lugar, é preciso, e endereçai ao Senhor uma prece para que me perdoe. Vejo que perdoaria estar mais tranquilo, mas retorno sem cessar para o lugar onde depositou o que fui eu, eutanásia. Eis uma situação com a qual devemos lidar com muita cautela, pois sua prática é inaceitável. Sobre este tema, reportamos-nos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos o que diz o capítulo 5, item 28, ditado por São Luís, em Paris, 1860. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado não tem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, apressando seu fim? Quem, no entanto, vos daria o direito de prejulgar os planos de Deus? Não pode o Senhor conduzir um homem à margem do abismo para retirá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar-se sobre si mesmo e de conduzir a outros pensamentos? Ainda que se pense que haja chegado o momento final para um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que essa hora tenha chegado. A ciência nunca se enganou nessas previsões. Sei muito bem que há casos em que se podem considerar com razão como desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também
incontáveis exemplos de que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra sua lucidez por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele de maior importância, pois ignorais os pensamentos que seu espírito pode fazer nos momentos finais de sua agonia, e quantos tormentos podem lhe poupar um minuto, um momento de arrependimento. Acreditamos que o exposto já nos é suficiente para entender que este é um ato totalmente contrário às leis divinas. O sofrimento por este tipo de morte é atroz, de recuperação lenta, sobretudo quando o pedido é feito pelo próprio doente, não deixando de ser um ato de suicídio com a ajuda de outrem. Portanto, o espírito padecerá com grandes dificuldades de readaptação no novo mundo, uma vez que houve uma ruptura do fluido vital que animava seu corpo físico e esse corte ocorreu antes da hora devida, uma vez que ele não poderia saber até quando essas energias vitalizadoras poderiam levá-lo. Assim, o choque que o campo perispiritual sofre é próximo do choque sofrido pelos suicidas, ressalvados somente o momento de consumação do ato, no campo da vontade. Ambos são conscientes do efetivo desejo de levar a cabo sua própria vida. No caso da eutanásia, se o paciente está no estado de inconsciência, ou seja, incapacitado de manifestar sua vontade, ou mesmo consciente, mas não tenha o desejo de abreviar sua vida, e essa vontade se manifesta única e exclusivamente por parentes, médicos ou terceiros, a situação muda completamente. Por quê? Porque nesse caso passa a ser um assassinato desejado por outros, podendo gerar um ódio, uma obsessão ou uma decepção do espírito para com os envolvidos na situação. Assim, pelo simples fato de alguém ter cometido a eutanásia, ele, o desencarnado, não sofrerá da mesma forma que no caso do suicídio. O espírito é vítima da ação impensada de terceiros. Portanto, a maneira pela qual ocorrerá sua passagem é completamente distinta da maneira daquele que provocou sua própria morte. Na verdade, aqueles que imaginam driblar as leis divinas, abreviando seu sofrimento, suicidando-se ou provocando a morte do próximo, no caso da eutanásia, encontram na morte e depois dela sofrimento ainda maiores e mais dolorosos. Alienados, perdidos no tempo e no espaço, os suicidas percebem o grande erro em que incorreram, atormentados pela consciência culposa. Por muito tempo permanecerão nesse estado doloroso, atordoados pela angústia e por dores atrozes. Vejamos o caso de Cavalcante que extraímos do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, em que André Luiz nos conta no capítulo 18. O sacerdote, ao se afastar aliviado, encontrou certo médico e indagou: afinal, o que acontece ao Cavalcante? Morre ou não morre? Estou cansado de tantos casos cumpridos. Tem sido gigante na reação, informou o clínico bem-humorado. Considerando-lhe, porém, os males sem cura, venho examinando a possibilidade da eutanásia. Parece caridade, redarguiu o religioso. Porque o infeliz apodrece na vida. A cena chocava-me pelo desrespeito, ambos os profissionais, e da religião e o da ciência. Notavam situações meramente superficiais, incapazes de penetração nos sagrados mistérios da alma. Chega o momento.
Sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a chamada injeção compassiva, ante o gesto de profunda desaprovação do meu orientador. Cavalcante, em poucos instantes, desencarnou. A personalidade desencarnante, em plena inconsciência, estava incapaz de qualquer reação. A carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa nos centros do organismo perispiritual. Cavalcante permanece colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadindo ele mesmo de estranho torpor que o possibilitava de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Só após 24 horas de um serviço muito laborioso, Cavalcante foi liberado, ainda assim em condições desfavoráveis e desanimadoras. Como vimos, não é fácil nem para o desencarnante nem para a equipe perispiritual o desenlace por eutanásia. Só a Deus pertence o poder de dar e tirar nossa vida.